Se eu te perguntasse para você por que o Brasil não vai para frente, quais seriam as suas respostas? Talvez você mencionasse a corrupção, a má gestão pública, a desigualdade social, e tudo isso é verdade. Mas esses problemas não surgiram do nada. Não são apenas frutos de líderes ruins ou de decisões políticas erradas. Esses problemas têm raízes profundas que estão entrelaçadas com a nossa história, com o nosso modo de pensar e de agir como sociedade. Hoje eu quero levar você a uma viagem pelo que há de mais profundo na nossa cultura. O que realmente está nas nossas raízes, nos nossos comportamentos do dia a dia e que talvez seja a verdadeira razão pela qual o Brasil está travado. A gente vai falar sobre o famoso jeitinho brasileiro, sobre o jogo de culpas, a falta de confiança no outro e a desvalorização da educação. Tudo isso com um olhar histórico. E a pergunta que fica é: será que é possível mudar essa realidade? Vamos começar pelo jeitinho brasileiro. Essa expressão é quase um orgulho nacional, não é? Como se fosse um símbolo de criatividade e de adaptabilidade. Mas a realidade é que o jeitinho brasileiro tem raízes na desigualdade e na falta de justiça que sempre existiram na nossa história. Desde os tempos do Brasil colonial, a sociedade era dividida entre aqueles que tinham acesso a recursos e direitos e aqueles que precisavam dar um jeito para sobreviver. O jeitinho, então, ele surge como uma forma de driblar esse sistema injusto, onde as regras muitas vezes só serviam para beneficiar quem estava no poder. No Brasil colonial, as leis eram criadas pela coroa portuguesa para manter o controle e tirar proveito das riquezas daqui. Essas leis, em sua maioria, não levavam em consideração as necessidades da população local. Isso criou uma cultura onde as pessoas precisavam se adaptar, se virar, encontrar um jeito de sobreviver à margem dessas regras. E essa prática foi passando de geração em geração, até se tornar algo naturalizado, como se fosse uma vantagem do brasileiro. Porém, essa cultura do jeitinho, ela vem com um custo. Quando buscamos sempre o atalho, perdemos a chance de lutar por um sistema mais justo, de construir instituições fortes. O jeitinho, ele virou uma desculpa para não enfrentar as falhas do sistema, e hoje é uma prática que ajuda a perpetuar a corrupção, a desordem e o desrespeito às regras. Será que estamos prontos para abrir mão desse jeitinho e começar a buscar uma mudança verdadeira que beneficie o coletivo e não apenas o individual? Outro aspecto que precisamos abordar é a hipocrisia e o famoso jogo de culpas, onde cada um aponta o dedo para o outro, mas ninguém olha para si mesmo. Se olharmos para trás, vamos perceber que o Brasil foi construído com uma mentalidade hierárquica e patriarcal, onde o poder estava concentrado em poucas mãos e essas pessoas não prestavam contas à sociedade. Durante o período escravocrata, os senhores do engenho tinham total domínio sobre suas terras e as pessoas que ali viviam. Eles faziam as leis, controlavam a economia local e raramente precisavam justificar as suas ações. Essa cultura do eu mando e você obedece foi criando uma mentalidade onde quem tem poder não se sente obrigado a agir de forma ética ou responsável. Ao longo dos séculos, isso gerou uma cultura de hipocrisia, onde cada um julga o outro, mas quando tem uma posição de privilégio, não pensa duas vezes antes de tirar vantagem. E essa cultura, ela não parou com a abolição da escravatura. Mesmo após a independência, a sociedade brasileira continuou a perpetuar essas desigualdades, onde quem tem poder e privilégio se vê acima das regras. Hoje, a gente vê uma sociedade onde muitas vezes criticamos quem está no poder, mas ao mesmo tempo aproveitamos cada oportunidade para burlar o sistema em nosso favor. Isso cria um ciclo de culpa, onde ninguém se responsabiliza e todos se sentem vítimas do sistema. A pergunta é: será que se estivéssemos no poder, agiríamos de forma diferente? O Brasil também sofre com a desconfiança entre as pessoas e a falta de uma mentalidade de comunidade. Isso tem raízes profundas na nossa história de colonização e exploração. Diante de algumas colônias onde havia uma tentativa de criar uma sociedade coesa e integrada, como em algumas colônias britânicas,
O Brasil foi explorado pela coroa portuguesa sem preocupação com o desenvolvimento social. O Brasil sempre foi visto como uma fonte de riquezas, e a população local era apenas uma mão de obra para extrair esses recursos. Esse modelo de exploração criou uma mentalidade onde cada um precisa sobreviver por si próprio, pois não há um Estado ou uma comunidade forte para ter um amparo. É uma espécie de mentalidade de salve-se quem puder, e ainda vemos muito hoje em dia. Durante muito tempo, a população viu o Estado como um opressor ou um estranho, e isso criou uma desconfiança que persiste até hoje. Ao contrário de alguns países que desenvolveram um forte senso de responsabilidade coletiva, o Brasil acabou reforçando o individualismo e a falta de confiança no próximo. Hoje temos uma sociedade onde as pessoas desconfiam uma das outras, onde o coletivo é visto com ceticismo e onde cada um busca vantagem apenas para si próprio. O resultado é uma sociedade fragmentada, onde falta cooperação para alcançar objetivos comuns. E será que conseguimos superar essa herança de desconfiança e construir uma verdadeira cultura de união? Por último, mas não menos importante, temos a questão da educação. E para entender o quanto ela é um problema estrutural no Brasil, precisamos olhar para a nossa história. Durante o período colonial e até mesmo após a independência, a educação no Brasil era um privilégio de poucos. Somente as elites tinham acesso ao conhecimento e a maioria da população era mantida à margem, sem oportunidade de desenvolvimento intelectual e crítico. Quando os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal em 1759, o pouco acesso à educação desapareceu para grande parte da população. Durante o Império, a educação ainda era negligenciada e a República não trouxe uma grande mudança nesse sentido. O Brasil sempre teve um sistema educacional ruim, que sempre priorizou a elite e deixava as camadas mais baixas sem um acesso básico. Essa falta de uma educação de qualidade fez com que muitos brasileiros crescessem sem uma base sólida de valores, de respeito às instituições e de ética. A educação não foi usada para criar cidadãos conscientes, mas para manter uma sociedade dividida e dependente. Até hoje, vemos os efeitos disso em uma sociedade onde o conhecimento e o desenvolvimento intelectual ainda não são a prioridade. Será que estamos prontos para valorizar a educação como um verdadeiro agente de transformação social? Ao longo deste vídeo, falamos sobre como o gentio brasileiro, a hipocrisia, a desconfiança e a falta de educação são, na verdade, reflexos de uma história que continua a nos moldar. Esses problemas não são apenas circunstanciais, eles estão enraizados no que somos como sociedade. Mas será que isso significa que estamos condenados a repetir os mesmos erros? Será que, olhando para o passado, não podemos encontrar uma maneira de reescrever o futuro? Eu partilho do pensamento que o grande problema estrutural do Brasil e que persiste até hoje, desde o começo da sua história, é a questão comportamental, a questão de como as pessoas são. Eu costumo pensar que o grande câncer do Brasil, querendo ou não, são as pessoas e não causas de desastres naturais. Então, assim, primeiro a gente teria que mudar a nossa mentalidade para a gente poder pensar no futuro e se tornar uma grande nação. Acho que isso começaria com a educação, primeiramente. Uma grande reflexão que eu quero trazer para esse vídeo é que, independente da sua ideologia política e da forma como você pensa, sempre vai entrar governo, sempre vai sair governo e as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, como que a gente pode mudar isso? Acho que primeiramente tem que partir das pessoas. A gente teria que mudar a mentalidade do brasileiro e pensar em educação e pensar mais no futuro, porque o momento já está tão enraizado na nossa cultura que infelizmente não tem jeito para o momento, né? No caso, seria uma solução pensando no futuro. Como arrumar, né, o Brasil? Como dar jeito no Brasil?
Muitas vezes as pessoas brigam muito por causa desse tema e ninguém percebe que o Brasil está muito polarizado e que a questão da segregação ela é algo que vem do alto escalão político. Então, ao fazer isso, as pessoas acabam fazendo exatamente o que a classe política quer, que é transformar todo mundo e deixar todo mundo dividido, brigando um com os outros. Então, um grande passo para conseguir evoluir o Brasil seria começando por isso, parando de odiar os outros, tentando se tornar uma pessoa melhor. Se cada um conseguir fazer isso, já pensando para o futuro, já seria uma grande melhora. Essa mudança, no entanto, começa com uma reflexão honesta sobre quem somos e como agimos no nosso dia a dia. Será que estamos dispostos a abrir mão de certos comportamentos e buscar um caminho que leve o Brasil a um futuro mais justo e solidário? Fica a questão. Eu convido você a compartilhar seus pensamentos. O que você acha que precisa mudar na nossa cultura? Qual é o seu papel nessa transformação? Deixe seu comentário abaixo, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se juntar a essa conversa. Afinal, a mudança de um país começa na mentalidade de cada cidadão. Obrigado por assistir e até a próxima reflexão.